E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor Madureira e estou aqui cumprindo com o nosso combinado de continuar produzindo conteúdo sobre saúde mental, sobre hipnose e hipnoterapia, tá? E, como eu falei no último vídeo, eu pedi para vocês deixarem algumas perguntas lá e a maioria das perguntas foi relacionada justamente à hipnose, como funciona a hipnose, como funciona a hipnoterapia. Então, eu decidi fazer um vídeo específico sobre esse assunto, tá? E como que vai ser? Eu vou explicar primeiro, de forma geral, tá? O que que é a hipnose, o que que é a hipnoterapia, e depois eu vou responder algumas perguntas que são muito importantes que vocês fizeram e perguntas que muitas pessoas fazem também, muitas dúvidas que as pessoas fazem, e aí eu vou complementar o assunto com as respostas das perguntas que vocês fizeram, tá? Então, primeiro, eu já quero agradecer a todo mundo que comentou, que fez pergunta ou que simplesmente deu uma mensagem de apoio. Isso é muito legal para a gente continuar aqui esse processo. Beleza? Então, primeiro, para a gente falar sobre hipnose e sobre hipnoterapia, primeiro eu quero fazer um comentário aqui, pedir que vocês tomem um pouco de cuidado com o que você encontra sobre hipnose na internet, porque existe muita coisa fantasiosa sendo falada sobre ela, existe muita coisa que não é científica, que é muitas vezes mentira, que é achismo, e isso não é muito legal. Não só na internet, mas às vezes a gente vê na TV, ou tem muitas coisas que a gente viu em filme, tá? E que não são representações reais do que é a hipnose. E é muito legal a gente tomar cuidado com isso, tá? Então, porque o que, que isso acaba fazendo, né? Acaba confundindo as pessoas e muitas vezes acaba até afastando as pessoas, né? De uma ferramenta tão poderosa, de uma ferramenta tão incrível que pode ajudar tantas pessoas, mas a forma como é abordada acaba prejudicando mais do que ajudando, tá? Então, como eu gosto muito de ser científico ou de pelo menos falar o que tem comprovação e o que eu vejo nos meus estudos, tá? Então eu vou falar de uma forma que todo mundo possa compreender e que tenha a ver com a realidade e não uma coisa fantasiosa, como muitas vezes é apresentada, tá? Tanto é que, depois que eu explicar a hipnose, provavelmente você vai pensar alguma coisa assim, nossa, mas é isso? Eu achava que era uma coisa assim, tá? É simples, a hipnose é uma coisa simples, tá? Que a gente vive o tempo todo. E você vai entender o que que é. Então vamos lá. Primeiro, vamos fazer uma distinção, tá? Existe uma distinção entre hipnose e hipnoterapia. Então, primeiro vamos explicar o que é a hipnose. A hipnose é um estado natural da nossa mente. Tá? A gente entra e sai de hipnose várias vezes todos os dias. Tá? É simplesmente um estado de concentração e imaginação elevados. Tá? Um exemplo que eu sempre costumo dar é quando a gente está assistindo a um filme e mesmo a gente sabendo que são atores, sabendo que alguém escreveu aquela história e que é tudo de mentirinha, né? Quando aquele personagem que a gente gosta morre, a gente se emociona de verdade, né? Muitas vezes a gente até chora. Ou então tem um personagem que a gente não gosta e a gente fica com raiva dele. E por que que a gente sente essas emoções reais sendo que é uma coisa de mentirinha, né? Porque a gente está super concentrado no filme e imaginando que aquelas coisas estão realmente acontecendo. Ou seja, a gente está hipnotizado. Tá? Então, quando a gente está hipnotizado, o que, que vai acontecer? Nosso organismo vai ter reações reais para uma situação imaginada, certo? O choro de quando a gente está assistindo um filme é uma resposta real, a gente realmente está chorando. Mas é para uma situação que foi imaginada. E o nosso cérebro tem a gente pode dizer que é uma capacidade ou uma falha, mas que ele não diferencia muito bem imaginação de realidade. Então, quando a gente imagina, a gente pode ter respostas reais àquilo, tá? Principalmente quando a gente está super concentrado e imaginando de uma forma bem engajada, tá? Então, isso é a hipnose. O que é a hipnoterapia? A hipnoterapia é uma forma de terapia que também vai ser baseada nas abordagens da psicologia e na neurociência, mas que vai utilizar essa ferramenta, esse poder da nossa mente para acelerar e intensificar os resultados da terapia. Tá? Então, como que costuma funcionar a hipnoterapia? A hipnose dentro da hipnoterapia, né? Então, vamos dizer que uma pessoa tenha medo de falar em público e a pessoa
está buscando a hipnoterapia para resolver essa questão. Uma forma que a gente pode abordar é utilizar a imaginação da pessoa para ela enfrentar o medo, certo? Porque como que a gente supera medos? A gente precisa enfrentar o medo, né? A gente não consegue superar um medo sem enfrentá-lo. Então a gente pode fazer isso na terapia utilizando a imaginação, né? Porque a gente não vai criar um evento, organizar um evento com plateia para que a pessoa possa praticar, para que a pessoa comece a enfrentar o medo aos poucos. Não faz sentido a gente fazer isso. Mas a gente pode fazer isso na imaginação. Então ela pode se imaginar fazendo apresentações aos poucos, né? E aí a mente dela vai ter a resposta real daquilo, daquela experiência, que é o quê? Aprender a falar em público. Ela consegue aprender utilizando a mente dela, tá? Uma forma que a hipnose é muito utilizada é nos esportes. E tem diversos atletas que utilizavam a hipnose, né, para ter altos resultados. E por quê? Como que eles utilizavam? O Michael Phelps é um exemplo, né? Então, durante o dia, ele ia para a piscina e treinava lá. Treinava o dia inteiro. Fazia todas as modalidades que ele precisava fazer e tal. E aí, quando ele chegava em casa à noite, o que ele fazia? Ele aprendeu a elevar o nível de imaginação dele e ele se imaginava nadando. Então ele continuava treinando durante a noite, mesmo sem ele estar lá fisicamente. E o que isso significa? Que a mente dele estava aprendendo mais do que os outros nadadores, né? Enquanto os outros nadadores apenas treinavam durante o dia, o Michael Phelps treinava durante o dia e de noite treinava mais ainda na mente dele. Ele se imaginando nadando. E aí a mente dele consegue aprender de forma real para uma situação imaginada, tá? Então essa é uma forma que a gente aborda a hipnose dentro da hipnoterapia. Outra forma que a gente pode utilizar, mas que o princípio é o mesmo, né? É quando existem emoções que a gente tem dificuldade de lidar ou eventos do nosso passado que tiveram um impacto tão grande que está atrapalhando a nossa vida até hoje, né? E qual vai ser o princípio aí? Como que a gente vai aplicar a hipnose num caso assim? A pessoa ela vai se imaginar enfrentando a situação de uma forma diferente, de uma forma mais saudável, de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais forte. E quando ela consegue se imaginar passando por uma situação que antes era traumática, mas agora, na imaginação, ela consegue fazer de uma forma mais saudável, a mente dela está aprendendo como fazer aquilo. E quando ela aprende a passar por aquela situação de uma forma diferente, a mente não precisa mais ter os sintomas que foram desencadeados por causa daquilo, certo? Se a gente desenvolveu um medo de falar em público porque a gente passou uma vergonha em público muito grande no passado e essa cena vem muito na sua cabeça, a gente pode utilizar a hipnose para passar por aquela situação na imaginação de uma forma melhor. E se a gente passa de uma forma melhor, não tem necessidade da gente ter o medo de falar em público hoje, tá? Então eu estou explicando de uma forma mais simples, mas basicamente é isso que acontece, tá? A gente se imagina aprendendo a passar por uma situação. E quando a gente se imagina, nossa mente aprende a fazer na vida real, tá? Da mesma forma que a gente chora de forma verdadeira quando a gente está assistindo um filme que é fantasia, tá bom? Então eu acho que essa é a melhor explicação que eu posso te dar e que é a forma mais de acordo com a realidade, mais corroborada pela ciência que vocês vão ter, tá bom? Vai ter muita gente ou muitos filmes que vocês vão ver que a hipnose é como se fosse um controle da mente, ou que a pessoa fica inconsciente, e isso nada disso acontece, tá? Durante a hipnose, a pessoa ela está totalmente consciente, ela está ouvindo o que o hipnotista está falando, ela está totalmente no controle, tá? Lembra sempre de associar com o filme, né? Se você está assistindo um filme, você está consciente, não tá? Você está totalmente no controle, não tá? Se você quiser parar de assistir o filme, você para. Se tocar a campainha, você levanta para atender. E depois você volta pro filme se você quiser. Ou se você não quiser também, você para de assistir o filme, tá? A hipnose é a mesma coisa. Imagina que em vez de você, durante a hipnose, né? Em vez de você estar assistindo um filme, você está assistindo o seu próprio filme. Ou um filme que a gente cria e é um filme que vai ajudar você a superar ali
o problema que está te incomodando tanto, tá bom? Então, a hipnose não tem nada de poder da mente, não tem como controlar o que você vai fazer na hipnose, apesar do que a gente vê na TV, né? Porque eles fazem daquela forma pelo entretenimento, para ser um show, tá? E existe muita hipnose de entretenimento, que é feito justamente para dar essa sensação que as pessoas não estão no controle, mas elas sempre estão no controle, tá bom? Acho que outra preocupação que as pessoas têm, né, é de ficar preso ou de não voltar, né? Às vezes muita gente fala, e se eu não voltar? Mas não tem isso de não voltar, porque você não vai para lugar nenhum, né? Quando você está assistindo um filme, você não precisa voltar de assistir o filme. Você simplesmente tá ali consciente o tempo todo, não tem nada de não voltar, de ir para um lugar, de ir para Nárnia, não tem nada disso, tá bom? Você tá simplesmente concentrado e imaginando. E a qualquer momento você pode decidir parar de imaginar, parar de se concentrar, tá bom? Que mais de dúvida que as pessoas têm? Normalmente tem a de dormir, né? Às vezes as pessoas acham que ficar hipnotizado é dormir. E também não tem nada a ver com dormir, tá? Na verdade, se você dormir, a hipnose para de acontecer. Por quê? Você não consegue mais imaginar. Você não tem mais o controle ali, você não consegue mais seguir as instruções do hipnotista, né? Que tá te guiando no processo. Então, se dormir, acabou a hipnose, tá? Acho que muito dessa confusão é porque a pessoa costuma ficar de olho fechado, tá? Mas só para te avisar, a hipnose não precisa acontecer de olho fechado, tanto é que a gente assiste o filme de olho aberto, na verdade. É que normalmente, com os olhos fechados, fica o quê? Mais fácil de imaginar. Então, por isso que quando você vê a hipnose, costuma acontecer de olhos fechados, só porque fica mais fácil de imaginar. Porque não precisa acontecer. Não precisa ficar de olho fechado, tá? E também a gente vai ver, se você já viu hipnose de entretenimento, o hipnotista costuma falar a palavra durma, né? Ou durma, ou bem dormido, para quem é mais das antigas e lembra do Fábio Puentes e tal, na TV, né? Mas também, o durma é só uma sugestão rápida, porque como eles estão num ambiente dinâmico ali, é só uma sugestão rápida de feche os olhos e relaxe. Porque quando nossos olhos estão fechados e estamos relaxando, fica mais fácil de imaginar. É só por isso, tá bom? Ninguém dorme durante a hipnose. Se dormir, é porque a hipnose parou de acontecer, tá bom? Então você fica sempre consciente, fica sempre no controle. Se o hipnotista der uma sugestão que você não gostou, que não faz sentido com o que você acredita, com a sua moral, né? Por exemplo, roube um banco para mim. Não tem como isso fazer, a menos que você queira roubar o banco. Aí pode ser que aconteça, que você vá. Mas se você não quer roubar um banco, se você não quer passar a senha do seu celular, se você não quer revelar um segredo, isso não vai acontecer. Você não faz nada do que você não quer fazer, tá bom? Você está sempre no controle. Certo? Acho que essas são as principais dúvidas, assim, para eu te dar um panorama geral. Agora eu vou responder um pouquinho das perguntas que vocês deixaram. Beleza? Então vamos lá, eu deixei aqui separado. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. A EM comentou: Oi, Vitor, explique mais sobre a hipnoterapia. Eu expliquei, né, bastante agora, mas ela comentou uma coisinha a mais aqui, ó. Se são sessões ou uma única vez, como funciona, se tem bons resultados para a maioria e etc. Então vamos lá. Como que funcionam as sessões, né, da hipnoterapia? Eu vou falar como eu trabalho, cada profissional trabalha de uma forma, mas vai ser, basicamente, se resume de duas formas, tá? Então a primeira, que é a forma como eu trabalho. Primeiro, a gente faz uma sessão de avaliação, ou a sessão inicial, como algumas pessoas chamam. E o que que é? É uma sessão que normalmente leva 1 hora, para justamente o cliente apresentar o que está incomodando, as questões que quer trabalhar e quais são os objetivos. E aí o hipnoterapeuta vai conversar para entender mais a fundo o que está acontecendo, e aí junto eles podem entrar num acordo ali do que pode ser feito, tá? Porque como a gente está falando de hipnose, tem todas essas questões que já vêm, né, das coisas que a gente vê na TV e tal, a gente precisa alinhar muito as expectativas para saber o que é possível fazer e o que não é possível, tá? E justamente explicar tudo isso que eu expliquei para você, né? Que a pessoa não vai ficar inconsciente, que não vai ficar presa e etc. Tudo isso precisa ser explicado ali, ao mesmo tempo que a gente entende melhor a questão que o cliente quer trabalhar e onde ele quer chegar. Então isso é uma coisa que é feita nessa sessão de avaliação.
Além disso, a gente faz uma experiência de hipnose, né, para que o cliente possa passar pela experiência, para que ele possa sentir na pele como é estar em hipnose num ambiente de terapia, para que ele decida, será que essa é a forma mesmo que eu quero fazer terapia ou será que eu vou procurar terapia de uma outra maneira? Para ele decidir, para ele ter a certeza que é daquela forma que ele ou ela, né, quer trabalhar, quer resolver essas questões. E aí, a partir daí, se os dois, né, entrarem num acordo, eles fazem um planejamento de quantas sessões vão ser feitas, tá? Dependendo do caso. As sessões de hipnoterapia costumam ser mais longas, tá? Elas levam, em geral, por volta de 3 horas. E por que elas são mais longas? Porque ela vai ser feita com um foco justamente para resolver de uma forma mais acelerada aquela questão, tá? Então, é muito comum que as pessoas já com uma sessão tenham ótimos resultados, ou às vezes até resolvam o problema por completo em uma sessão, tá? Mas não é possível garantir isso, tá? Porque depende muito da pessoa, depende muito das experiências que ela teve, depende muito dos objetivos que ela tem. Então não tem como eu falar que em uma sessão vai resolver o problema. Tem muito profissional por aí, infelizmente, que fala isso. E isso é extremamente antiético, tá bom? Não é possível a gente garantir o tempo em que uma questão vai ser resolvida, tá bom? Mas o que eu posso dizer é uma média de quanto tempo as pessoas costumam levar para resolver aquela questão específica que ela trouxe, tá bom? Porque a gente tem diversas questões na nossa vida, né? Mas na hipnoterapia a gente escolhe uma para fazer o foco, tá? Então, em geral, entre 1 e 3 sessões é suficiente para os meus clientes terem ótimos resultados naquela questão específica que eles trouxeram, tá bom? Agora, se eles tiverem uma outra questão, né, porque a gente tem várias questões para trabalhar, às vezes a gente trabalha uma e depois quer trabalhar outra, aí pode ser que precise de mais sessões, mas em geral, e é até o que eu recomendo, que a gente faça 3 sessões para aquela questão específica que você está trazendo, tá bom? Agora, é possível também que resolvendo aquela principal questão, aquela coisa que mais te incomoda, que mais está atrapalhando a sua vida, diversas outras questões menores comecem a se resolver por conta própria, né? Porque nossa cabeça não é separada por caixinhas de problemas. Então, é possível que diversas outras questões sejam resolvidas e aí você nem precise fazer mais sessões, tá bom? Mas isso não tem como eu te garantir. E se você for procurar um hipnoterapeuta, eu recomendo que, se ele garante quantas sessões são necessárias para resolver o seu problema, eu correria, tá bom? Essa garantia é uma coisa extremamente antiética, mesmo que seja possível, porque é possível, né? Em uma sessão, e às vezes, quem nunca teve uma mudança grande com uma conversa com um amigo, ou você viu alguém falar alguma coisa e aquilo mudou uma chavinha na sua cabeça, né? A mudança pode acontecer em um instante, mas não dá para garantir que vai acontecer em um instante ou que vai acontecer em uma sessão, tá bom? Então presta bastante atenção nisso quando você for procurar o seu profissional. Que mais aqui que tem na pergunta dela? Então são sessões, uma vez, beleza? Como funciona? Então, assim como outras terapias, a maior parte é feita por conversa, tá bom? Então, naquela sessão de 3 horas, a gente vai conversar mais a fundo ainda para entender desde quando isso acontece, o que acontece antes de você ter o problema, né, que você está apresentando, o que acontece depois, o que melhora, o que piora. A gente precisa ter uma compreensão aí ampla do que está rolando. Então, a maioria do tempo vai ser conversado. E aí, conforme a gente vai conversando, o hipnoterapeuta vai identificando as melhores técnicas para o seu caso e aí ele aplica, tá? É muito possível que aconteça assim. Provavelmente na primeira hora vai ser uma conversa bem profunda ali sobre as questões e no restante do tempo vai ser a aplicação das técnicas de hipnose, tá? Mas isso pode variar também. Pode ser que converse e aí aplica uma técnica mais curta, aí conversa mais um pouco e outra técnica mais curta. Pode ser que converse uma parte mais longa e depois uma técnica mais longa também. Depende muito, tá bom? A questão da hipnoterapia é que a gente faz de uma forma específica para aquela pessoa,
não é um protocolo que vai para todo mundo, que vai servir para todo mundo, certo? Então, por isso é bom ter um profissional que tenha um leque de técnicas e que ele converse para entender o que está rolando, beleza? Que mais aqui da pergunta? Vamos ver se tem bons resultados para a maioria. A maioria das pessoas tem ótimos resultados, como eu disse ali, entre 1 e 3 sessões, tá bom? Tem pessoas que não vão ter resultados, só que aí vai ter um leque de questões que podem influenciar nisso, tá? Por exemplo, se a pessoa ela vive num ambiente tóxico, não adianta a gente fazer terapia, melhorar e continuar num ambiente tóxico, que vai pessoas ao nosso redor que estão nos colocando para baixo o tempo todo, ambientes, você está num relacionamento abusivo e etc. Não tem terapia que salva uma situação precária, tóxica, abusiva que você vive, tá? Então, é muito comum, inclusive, que quando as pessoas melhorem, elas mudem muitas coisas na vida dela, principalmente os ambientes, tá? E as relações. Então, se a gente melhora na terapia e depois não aplica as mudanças na nossa vida, é possível que as coisas voltem a acontecer ou que novos problemas surjam, tá? Mas a maioria das pessoas melhoram e aí, com a melhora, elas encontram forças para fazer as mudanças que já precisavam ser feitas antes, tá bom? Acho que é isso que eu tinha para falar sobre essa pergunta. Vamos para a segunda aqui. O Eduardo Moraes mandou: oi, Vitor, já corri, segui no Insta. Ah, valeu. Então, quem ainda não me segue, @vitmadureira no Instagram, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição o link para você acessar lá e me seguir no Instagram. Eu tenho uma rotação bem grande de conteúdo lá, porque eu posto conteúdos menores e etc, tá? Então, vale a pena você me seguir lá. Mas vamos lá. E me interessei ainda mais pela hipnoterapia com você falando sobre procrastinação. Ele tá comentando aqui porque eu falei bastante sobre procrastinação nesses últimos tempos lá no meu Instagram, então, inclusive se vocês quiserem que eu fale sobre procrastinação aqui, deixem um comentário também, para eu já saber se vocês querem esse assunto aqui, tá bom? Então eu gostaria de ver você falando mais sobre isso aqui também. Bom, ele já disse isso. Uma dúvida que surgiu. A hipnoterapia é segura com relação às defesas do nosso inconsciente? Afinal, elas existem por um bom motivo, né? Meu medo era mexer em algo que a pessoa não estivesse preparada para lidar. Seria legal se você pudesse falar sobre isso. Obrigado. Eu que agradeço, Eduardo, pela mensagem. E vamos responder então. A hipnose é segura, né? E principalmente em relação às defesas do nosso inconsciente, que é a principal dúvida dele ali. Primeiro, a hipnose é totalmente segura quando a gente compreende a hipnose da forma que eu expliquei, que é um estado natural da nossa mente, que a gente entra e sai todos os dias. A gente entra e sai de hipnose todos os dias. Então é um estado seguro, tá? É um estado que faz parte do ser humano estar nele e sair dele, tá bom? Assistir a um filme não é perigoso, certo? É seguro assistir um filme. Então, nesse sentido, não é perigoso. E ele comentou sobre defesa do inconsciente no sentido de a pessoa lidar com alguma situação, né, que ela não estaria preparada para lidar. E a hipnose, ela é justamente a melhor forma para a gente fazer isso, para a gente conseguir enfrentar essas situações, né? Porque eu comentei se a gente passou por um trauma, e aí na hipnoterapia a gente vai aprender a enfrentar aquele trauma. Para algumas pessoas, pode ser que ela já esteja preparada, pronta para enfrentar aquilo. E aí a gente utiliza a hipnose direto. Mas pode ter alguma pessoa que não está preparada, como ele disse. Isso é verdade, às vezes acontece, né? Às vezes você não quer reviver um trauma, ou se você pensar naquele trauma é muito dolorido para você. Então, o que a gente faz na hipnose? Tem um termo que a gente utiliza que é controlar a magnitude do estímulo. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que tem fobia de barata. Como que a gente supera uma fobia de barata? A gente precisa enfrentar o medo da barata. Só que eu não vou pegar uma barata e colocar assim na cara da pessoa, porque isso pode ser um estímulo muito forte, né? A magnitude desse estímulo é muito grande. E a pessoa ela vai entrar em desespero, ela não vai conseguir enfrentar. A gente precisa ter um controle dessa magnitude. Então, vamos dar um exemplo. Se eu pergunto para a pessoa, a quantos metros você precisa estar de uma barata para você sentir a fobia? Digamos que a pessoa diga, a barata precisa estar a 3 metros.
Se ela tiver a 3 metros, eu já sinto a fobia, eu já sinto aquele medo incapacitante. Beleza. Então, 3 metros é o limite dela ali. A gente utiliza a hipnose para ela se imaginar a 3 metros e 1 centímetro da barata. A gente consegue controlar a magnitude do estímulo. Ela ainda vai estar enfrentando a barata, o medo da barata, mas já está de uma forma mais tranquila, mais controlada. Quando ela conseguir enfrentar 3 metros e 1 centímetro, aí a gente pode utilizar a imaginação para trazer a barata para 1 centímetro mais perto. E aí ela vai aprender a 3 metros. E isso pode ser feito aos poucos, tá bom? E aí a mente dela vai aprendendo a cada distância que vai sendo diminuída, que ela consegue enfrentar. E aí a fobia vai sendo superada, tá bom? Então, quando a gente está falando de situação que a gente não está preparado para enfrentar, a gente pode utilizar o controle da magnitude do estímulo, que é o termo técnico, né? Então, se tem uma situação muito traumática para a pessoa, a gente encontra formas para ela começar a enfrentar aquilo de uma forma mais calma, de uma forma mais controlada, mas que ainda seja um enfrentamento. Tudo bem? Acho que essa foi uma pergunta muito importante e a resposta também. Vamos lá, terceira pergunta que mandaram. Você possui alguma formação acadêmica além da sua formação em hipnose? Você é super calmo, tem perfil de psicólogo. Obrigado pelo elogio. E vamos lá, a gente tem que falar sobre algumas coisas também. Primeiro, né, como eu já fiz a distinção entre hipnose e hipnoterapia, aqui a gente pode falar também sobre a formação em hipnose e formação em hipnoterapia, tá? Vai ter formação em hipnose, que normalmente são cursos para você aprender a hipnotizar pessoas. Ou seja, aprender a influenciar a pessoa e a engajar o pensamento e a imaginação dela. Isso é uma coisa, isso não é terapia, tá bom? A hipnoterapia vai ter diversas técnicas para a gente conseguir ajudar as pessoas a mudar seus comportamentos, mudar seus hábitos, a enfrentar traumas e etc. Então, a hipnoterapia, ela não é só hipnose. Você aprende a hipnose na formação e também aprende a lidar com traumas, a ouvir as pessoas. Tem diversas questões que um terapeuta precisa aprender, além da hipnose, tá bom? Então, eu tenho a formação em hipnoterapia, tenho uma formação aqui no Brasil e tenho uma formação na Inglaterra, tá bom? Essas são as minhas formações em hipnoterapia. Eu tenho também uma formação, uma graduação, né, de comunicação social, tá bom? Então você comentou que eu tenho um perfil de psicólogo, mas eu não sou psicólogo e nem me apresento como psicólogo, tá? Eu tenho minha área é diferente, não é a área da psicologia, é a área da hipnoterapia, tá bom? Eu não me apresento como psicólogo, mas também vale dizer que eu estudo muito a psicologia, tá bom? Porque é super importante e todo hipnoterapeuta tem que estudar sobre psicologia para entender como atender pessoas, tá? Então eu estudo muito psicologia e se você é uma pessoa que se interessa pelo assunto, eu tenho uma abordagem comportamental, tá bom? Se você conhece um pouco sobre abordagens da psicologia, você vai entender, se não, não tem problema também. Mas que na psicologia existem abordagens diferentes, né? Tem abordagem psicanalista, tem cognitiva, tem comportamental, e aí eu tenho mais a aplicação da comportamental, tá bom? Junto da hipnose. Agora, vale dizer também que no Brasil, a atuação da hipnoterapia ainda não é regulamentada, né? Assim como a psicologia. Então, existem algumas questões, né? Primeiro, a terapia, fazer terapia, atender como terapeuta, não é uma atividade exclusiva do psicólogo, tá? Qualquer pessoa pode atender como psicoterapia. O que é importante aí nesse caso é quando você for procurar um profissional que você pesquise sobre ele, né? Se ele não for psicólogo, você precisa saber das formações dele, o que ele estudou, o que ele entende, para você ter uma confiança maior no profissional, que vai ser um bom profissional, tá? Mas, oficialmente, a hipnoterapia não é uma atividade regulamentada que existe um conselho específico que determina as regras, tá? Mas, dentro do conselho da psicologia, tá lá descrito que a psicoterapia, né, que a hipnoterapia é uma forma de psicoterapia, não precisa
ser feita apenas por psicólogos. Agora, o que as pessoas não podem fazer é se apresentar como psicólogo, isso não é permitido, e tem algumas atividades que só o psicólogo pode fazer. Por exemplo, diagnóstico. Só o psicólogo pode fazer diagnóstico, né? Ou o psiquiatra, né? O hipnoterapeuta não faz diagnóstico de forma alguma. Se um hipnoterapeuta estiver fazendo diagnóstico, se você ouvir de um hipnoterapeuta que fez diagnóstico, essa pessoa está sendo extremamente antiética e indo contra o conselho da psicologia, tá? Então, hipnoterapeuta nunca faz diagnóstico. Você não vai entrar no consultório do hipnoterapeuta e saber se você tem algum transtorno, se você tem alguma doença e etc, tá bom? Isso o hipnoterapeuta não pode fazer. Se você busca um diagnóstico, você precisa consultar um psicólogo ou um psiquiatra, tá bom? Outra coisa também muito comum, às vezes as pessoas querem... perguntam, né, sobre convênio, se hipnoterapeuta atende por convênio. Isso também não é possível porque convênios funcionam apenas com psicólogos ou psicoterapeutas, né? Tecnicamente, a hipnoterapia é uma terapia complementar e isso não costuma ter nem convênio e nem atestado, né? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm também. Tá? Então essas são aí as principais diferenças entre hipnoterapia e psicologia, tá? Mas é uma coisa que é um assunto que eu me interesso muito e estudo psicologia diariamente, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. Quanto tempo de terapia demora mais ou menos para resolver um trauma? Então, eu acho que isso eu já respondi, né? Depende do caso. Mas aí eu separei essa pergunta porque ele fala uma coisa importante, né? O Igor Alves. Eu fiz umas sessões de hipnoterapia à distância e não deram certo. Era para eu relaxar, me ver subindo uma escada e adentrando uma porta que seria o meu cérebro. Algo assim, não me recordo mais. Eu tenho TARI, transtorno alimentar restritivo evitativo e muita ansiedade. Sou bastante ansioso. Creio que ambas as coisas estejam ligadas ou próximas. Obrigado pelo espaço. Abraço. Beleza, muito obrigado, Igor, pelo comentário, por compartilhar aí um pouquinho das suas experiências. Então vamos lá. O que pode acontecer, né? Para ele ter falado, eu fiz umas sessões de hipnoterapia à distância e não deram certo, né? Pelo que ele descreveu aqui, ele não fez sessão de hipnoterapia. Ele fez sessão de hipnose, certo? Era para eu relaxar, me ver subindo uma escada e adentrando uma porta, que seria o meu cérebro. Então, isso é uma técnica muito comum, que tem gente que chama isso de técnica da sala do controle, certo? Então, é uma forma que você vai utilizar a sua imaginação para imaginar que você está indo no seu cérebro e controlando ali os seus sentimentos. Então você consegue diminuir dor, você consegue diminuir ansiedade, diminuir tristeza, aumentar a felicidade e tal. Isso é possível? Claro que é possível. A gente está utilizando a imaginação e se a gente pode se sentir mais triste assistindo a um filme, né? A gente pode se sentir mais feliz assistindo um filme também. E a gente pode fazer isso da mesma forma com a imaginação, com a hipnose, tá? Mas isso não quer dizer que vai resolver um transtorno alimentar, tá? Simplesmente com essa sugestão. Quando a gente está falando de um transtorno alimentar ou de ansiedade, a gente está falando de uma condição que precisa de diversas outras coisas para a gente lidar, né? A gente vai precisar aprender a lidar com a ansiedade, com crises de ansiedade, por exemplo. Se você estiver tendo uma crise de ansiedade, não faz sentido você se imaginar entrando no seu cérebro ali. Você está tendo uma crise de ansiedade, você precisa aprender a lidar com crise de ansiedade. Outra coisa, você vai precisar aprender a identificar os gatilhos dessa ansiedade. O que está causando essa ansiedade em você? Se você não fizer isso, não tem imaginação que vai resolver o problema para você, né? Você vai precisar começar a prestar atenção. E isso a gente vai fazer na parte da terapia, da hipnoterapia, e não na parte hipno, né? Aí quando a gente identificar o gatilho, quando a gente identificar um recurso para lidar com crises, quando a gente aprender a se acalmar e aprender a enfrentar a ansiedade, vamos utilizar o hipno para te colocar numa situação de gatilho que você consiga controlar. E aí quando você consegue controlar, sua mente vai aprendendo aquilo, e aí a necessidade de você ter a necessidade do transtorno, dos sintomas do transtorno acontecerem, começa a diminuir, tá bom? Então é dessa forma que a gente trabalha na hipnoterapia.
Se você só imaginou o seu cérebro, só isso não é suficiente, tá bom? Então é por isso, provavelmente, que não funcionou. Precisa ter mais a parte da terapia da palavra, tá bom? Agora, o que você falou que creio que ambas as coisas estejam ligadas, né? Ansiedade e transtorno alimentar, isso é muito comum, tá bom? Normalmente, transtorno alimentar não se trata de comida, se trata de ansiedade, tá? E aí a gente vai aprender a lidar com essa emoção. Quando você aprende a lidar com a ansiedade, o transtorno alimentar tende a diminuir. Eu já atendi diversas pessoas que estavam enfrentando questões com bulimia, com anorexia, e os resultados costumam ser muito legais, tá? Mas lembrando que nesses casos, quando a gente está falando de transtorno alimentar, a gente precisa também trabalhar com um nutricionista, tá? Porque o hipnoterapeuta não vai entrar no âmbito de outras profissões. Por exemplo, o que, que você vai comer, como você vai comer, né? Pode ser que, dependendo do caso, a gente crie técnicas para que você possa substituir um alimento, por exemplo, tá? Só que agora eu não vou dizer qual alimento, você precisa ter um planejamento feito pelo nutricionista para te ajudar nessas questões, tá bom? Então, transtorno alimentar e hipnoterapia, super efetivo, mas não sozinha, vai precisar de um nutricionista para te ajudar também, beleza? E às vezes até um psiquiatra, dependendo do nível que você tá sentindo aquelas coisas, tá? Beleza, muito obrigado, Igor, pela pergunta. Vamos para a quinta e última pergunta que eu separei, agora do Stephen F. E ele perguntou: como funciona o processo da hipnose? Tem algum risco? Obrigado. Bom, eu já falei sobre a hipnose bastante hoje, né? Mas eu separei essa pergunta justamente pela parte que tem algum risco. E as pessoas têm muita dúvida sobre riscos, né? E faz total sentido. Então vamos lá. Existe um risco para a hipnose? Um risco no sentido de ser perigoso? Não, tá? A hipnose não é perigosa porque a gente entra e sai de hipnose todos os dias, tá? Como eu já disse várias vezes, eu tô parecendo um disco riscado, mas eu gosto de repetir bastante isso. A hipnose é um estado natural da nossa mente, tá? Que todo mundo entra e sai várias vezes todos os dias. Então não é perigoso entrar em hipnose. Mas existem contraindicações para a hipnoterapia, tá? E quais são as contraindicações, tá? Primeiro, como a gente está falando de concentração, imaginação, seguindo as sugestões, as instruções do hipnoterapeuta, precisa haver comunicação, né? A comunicação precisa existir. Então, por exemplo, pessoas que falam outra língua, a menos que sejam super fluentes ou que estejam super compreensíveis, não vai funcionar, né? Porque não vai conseguir entender as instruções. Quando a gente está falando de comunicação, também a gente está falando, se a pessoa está extremamente alcoolizada, se ela está sob efeito de alguma droga e tal, se ela não estiver conseguindo se comunicar, não vai ser possível fazer a hipnose, tá bom? Se a pessoa estiver em surto psicótico ou se ela tiver algum surto esquizofrênico, alguma coisa assim, também dificilmente vai funcionar a hipnoterapia, tá bom? A gente precisa ter uma comunicação em que as duas pessoas se compreendem e uma vai dar a sugestão e a outra vai seguir a sugestão, tá? Então precisa ter comunicação. Outra coisa também é para crianças muito pequenas, tá? A hipnoterapia ela costuma já ter ótimos efeitos, inclusive com crianças, super fácil de fazer hipnose, porque criança imagina bastante, tá? Mas isso aí a partir dos 7, 8 anos que a gente consegue fazer. Antes disso, fica um pouquinho difícil, porque justamente a questão da comunicação, né? Às vezes a criança não vai entender muito bem a comunicação, não vai entender muito bem o que está acontecendo. E, para ser sincero, na maioria das vezes, crianças menores de 7, 8 anos, os problemas estão nos pais, tá bom? Se os pais se tratarem, é muito provável que a criança se cure também, tá bom? Então, quando vem uma pessoa falando, você faz hipnoterapia, criança, meu filho de 5, 6 anos, eu falo, eu faria em você. Eu deixaria o seu filho de 5, 6 anos aí na dele. Se você se curar, é muito provável que o filho ou a filha se cure junto, tá bom? Então, crianças muito pequenas não é indicado. Se a gente estiver lidando também com idosos ou pessoas que estão já no nível de senilidade ou de demência, que tem dificuldade de se comunicar também, não vai funcionar. Mas a maior contraindicação de todas é essa.
A pessoa que não quer. Se a pessoa não quer passar pela hipnose, não quer passar pela terapia, não vai funcionar nada. Não vai funcionar nada. Zero, zero, tá? E isso é muito importante porque a maioria das vezes o que a gente quer fazer? A gente quer mandar as pessoas para terapia, não é? Você quer mandar o seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu irmão. Você quer mandar alguém para terapia para resolver o problema dele. E isso não vai funcionar a menos que a pessoa queira ir por conta própria, tá bom? Tem gente que fala, nossa, o meu marido precisa muito de terapia, eu vou pagar para ele. Eu não atendo a menos que o marido venha falar comigo, tá? Se a pessoa falar comigo, eu atendo. Se ela não falar, eu não atendo porque não vai funcionar. Vai todo mundo perder tempo e vai perder dinheiro também, tá bom? Então, se você quer passar pela hipnoterapia, você pode. Se você não quer, não vai ter resultado nenhum, tá bom? Às vezes a pessoa chega no consultório e já tá emburrado falando, não, eu tô aqui só porque minha esposa falou que eu tinha que estar aqui. Não vai ter resultado nenhum, tá todo mundo perdendo tempo, perdendo dinheiro, tá bom? Precisa querer, e essa é a maior contraindicação, é quando as pessoas não querem, tá bom? Acho que é isso. Respondi as 5 perguntas, o vídeo ficou muito mais longo do que eu estava esperando. Não achei que ia demorar tudo isso, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa mais dúvidas, mais perguntas aqui embaixo. Eu acho que tudo que você precisava saber, ou pelo menos as informações mais importantes para você saber se a hipnose e a hipnoterapia podem te ajudar, eu deixei aqui, tá bom? Mas caso tenha mais, coloca aqui embaixo que eu vou preparando novos vídeos para a gente continuar o nosso papo. Nossa, minha voz deu uma... deu uma desafinada. Mas é isso, tá bom? Muito obrigado a quem assistiu. Me siga lá no Instagram, @vitimadureira. O link tá na descrição e a gente se vê na próxima. Um beijo. Tchau, tchau.